envolvido no comecinho e parou de envolver é o Carpini. A gente vai vir aqui para São Paulo porque também tivemos a eliminação de um favorito no confronto, ainda que o Novo Horizontino estava jogando melhor. O São Paulo em casa, assim como essa apresentadora previu, levou o confronto para os pênaltis e perdeu nos pênaltis com requintes e personagens. Um dos personagens é o Ramos Rodrigues, a gente fala daqui a pouco, o outro é o Carpini, porque o trabalho dele, que começou de forma surpreendentemente boa, o começo dele em janeiro foi muito bom, uma sequência de vitórias no Campeonato Paulista que incluiu a quebra do tabu na Neoquímica Arena, a Supercopa nos pênaltis contra o Palmeiras, um jogo bom, competitivo do São Paulo, aí termina o arco, Copa do Brasil, tabu, Supercopa. De lá para cá, Casão, o São Paulo fez talvez um jogo bom contra a Inter de Limeira, perdeu o mando do jogo e levou lá para Brasília. O São Paulo não jogou bem, os jogadores do São Paulo não jogaram bem, o time foi mal escalado, foi mal mexido e saiu eliminado sobre o couro de burro. E contornar isso é um pouco difícil. Eu já trago aqui a minha apuração, conversei com a direção do São Paulo hoje, mais de uma pessoa, e hoje não há nenhum indício de que o Carpini vai sair. Até porque ele tem né? Ou a defesa pessoal do Lucas Moura, que talvez tenha sido o único jogador que se salvou ontem. Então, primeiro que ele foi muito mal na semana passada. O São Paulo quase foi eliminado pelo Ituano por erro do Carpini. Erros dele, de substituição e tudo mais. Ok, que lá passou, vamos pro jogo de ontem. Cara, é assim. Você tem o Ramos Rodrigues no banco. Um jogador técnico, um jogador que tem visão de jogo, mas um jogador que não foi lá para Minas Gerais no final da Supercopa, né? Aí falou que ia embora, aí talvez não tenha aparecido nenhum jogador, nenhum time, e ele voltou atrás e ficou. Ok, aí você começa a levar ele para o banco. Aí você leva ele para o banco no jogo de ontem. Qual era a característica do jogo de ontem? Era assim, 90 minutos, mais os acréscimos, empate e pênalti. Ok? Não tem prorrogação. Então você tem o Ramos Rodrigues no banco e você tem a intenção de usá-lo. Você não pode colocar o Ramos Rodrigues faltando 10 minutos e mais a prorrogação. Se você tem a intenção de colocar o Ramos para jogar, é pelo menos uns 30 minutos ou o segundo tempo inteiro. Para ele se adaptar ao jogo e talvez coloque em prática aquilo que ele tem de melhor, que é a criatividade dele, a técnica, a criatividade e a visão de jogo, uma enfiada de bola. Ele entrou ontem, ele bateu uma falta na frente da área péssima. Péssima, ela não subiu do joelho da barreira. Depois ele bateu um escanteio, que estava todo mundo na área, péssimo também. A bola foi baixinha, o cara cortou. E errou todos os passes que ele tentou, né? Não aconteceu nada com o Ramos Rodrigues. Beleza, acaba o jogo 1-1. Vai para os pênaltis. O Ramos Rodrigues, ele é o homem da bola parada. Ele bate falta, bate escanteio, bate falta lateral. Aí vai para a disputa de pênalti, o Ramos Rodrigues não bate os pênaltis. Nenhum. Teve 5 e mais 1. Ele não bateu nenhum deles. Cara, isso aí tá muito mal explicado, tá? Tá muito mal falado, sabe? A justificativa do Carpini, para quem é jogador, para quem foi jogador, o Renan jogou, eu também, não cabe esse negócio de não, eu fui, e quem pediu, eu pus para bater. Pô, isso aí não existe. Você treina a semana toda, você sabe quem bate melhor, quem bateu melhor, quem tá mais tranquilo. Você vai ficar ali esperando o jogador. Ah, eu quero bater. Eu também quero. Ah, eu não quero, tá? Eu não quero, ninguém vai falar. É raro alguém falar eu não quero. Né? E se todo mundo falar que não quer? Exatamente. Então, o lance é o seguinte, ali, o Ramos Rodrigues, ele tinha que ter batido no lugar do Diego Costa. Diego Costa, né? Diego Costa, para o zagueiro. Ele não bateu durante os 5, bate o primeiro depois, porque é técnico, mais provável que ele faça o gol. Mas o que acontece? Ele perdeu o pênalti no ano passado, que eliminou o São Paulo da Sul-Americana, no próprio Morumbi, para a LDU. Né? Aí, eu fiz até uma pergunta num texto que eu escrevi. Ele estava sem confiança ou a comissão técnica não estava com confiança nele? Porque alguma coisa tem que ser explicado. Porque não faz sentido você ter o Ramos Rodrigues em campo e ele não ser um batedor de pênalti. Não faz o mínimo sentido. E outra coisa, o Carpini, ele fez 4 substituições. Ele perdeu a quinta, porque ele já tinha feito
as 3 paradas e não colocou todo mundo, ele perdeu a quinta. Eu não acho o treinador ser obrigado a substituir 5 caras. Ele pode substituir 5 caras, mas ele não é obrigado a fazer isso. Só que ele não pode queimar a possibilidade de fazer uma alteração. Aí é erro do treinador. Ele pode ter a escolha. Eu vou mudar 4. Eu não quero mudar 5, acho que eu não preciso mudar 5. Mas ele queimar a quinta por erro dele, não pode acontecer. E outra coisa, o quinto poderia ser o Galopo, que é o batedor de pênalti. Ou sempre foi o batedor de pênalti. Ele fez tudo errado, o Carpini. Semana passada, totalmente errado. E ontem, eu acho que ele perdeu a mão ali, ele ficou perdido na hora das alterações, na hora de contar quantas paradas fez, de quantos jogadores. A última parada entrou Igor Vinícius e Rames Rodrigues. Na última parada dele. Ele tinha que colocar o Galopo também. Não porque, vou repetir, não porque o treinador é obrigado a substituir 5. O cara tira quanto eles quiserem. Quanto ele quiser. Ele pode substituir 2, 3, 4. Mas ele não pode queimar a possibilidade. E ele queimou a possibilidade. Eu achei muito mal. Fora a entrevista, né? Fora a entrevista. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Esse caso do Rames Rodrigues ainda vai dar o que falar. Olha o que eu estou falando para vocês. Vai dar o que falar. Porque agora ele vai continuar. Daqui para frente, ele vai entrar ou não vai entrar? Se sair um pênalti num jogo que ele está jogando, ele vai bater? Se ele bater, vamos falar para ele: por que você não bateu o jogo decisivo lá contra o Novo Horizontino? Se o Carpini pedir para ele bater, vamos falar: Carpini, por que você não pediu para ele bater naquele jogo? Então agora, a situação do Rames Rodrigues dentro do grupo do São Paulo, ela está pior do que estava antes da volta dele. Está pior. Porque agora, o que aconteceu? Ele não foi solidário ao time, não foi um cara de grupo, porque não foi na final da Supercopa e todo mundo foi. E agora, nessa disputa de pênalti, ou ele não quis, ou o Carpini não quis, ou ele está sem confiança, ou a comissão não tem confiança nele. Então, como você vai contar com um jogador desse, gente? Que ganha um montão de grana, é titular da seleção da Colômbia, você tem ele no time, mas você não sabe mais como pode usar. Você vai confiar nele num pênalti? Você vai confiar nele num esquema coletivo? Quer dizer, se ele entrar 10 minutos para acabar, ele entra desanimado, não está afim de nada? Ele só fica legal quando ele joga o jogo todo? Ou quando ele entra como titular? Ó, do jeito que o Diniz, a soberba do Diniz, é o problema do Fluminense, a presença do Rames Rodrigues e com essa falta de personalidade ainda do Carpini, que está a primeira vez que ele está num time grande. Ele está lidando com jogadores grandes agora. Essa falta de personalidade do Carpini com a presença do Rames Rodrigues pode ser a derrubada do São Paulo durante o ano. A gente está com um participante especialíssimo, nosso enviado do UOL. Só um exemplo, que agora veio na minha cabeça. Brasil e França em 86. O Zico foi estourado em 85. Aquele Márcio deu uma voadora criminosa no Zico, quebrou o joelho do Zico inteiro. O Zico foi forçado, porque nem ir ele queria. O Tele que insistiu. Ele ficava treinando o dia inteiro, musculação, fortalecimento muscular, porque o joelho dele estava instável. Então ele ficava 6 horas da manhã, eu descia lá para tomar um café, ia lá no nocaute, ele estava lá fazendo fisioterapia. À tarde, fisioterapia. À noite, fisioterapia. Para poder jogar alguns minutos em alguns jogos. Contra a França, ele entrou. E saiu o pênalti. Ele deu um grande passe pro Branco. O Branco sofreu o pênalti, saiu o pênalti. Quem bateu, Renato Maurício Prado? Fala para mim. O Zico. Cara, o cara tá em campo. Cara, ele perdeu. Beleza. Perdeu. Ele bateu 100 e perdeu 1. Ok. Perdeu aquele lá. Problema de qualquer um poderia perder. Mas se o Zico está em campo, mesmo quebrado, quem que vai bater o pênalti? O Zico. Se o Rames Rodrigues está lá no jogo, eu não estou comparando com o Zico, hein? Esquece. Não é comparação com o Zico, não. É comparação com a situação. Um cara técnico, o mais técnico em campo, não foi bater. Só para complementar, o Lucas foi o melhor jogador em campo ontem. Foi o único jogador do São Paulo que agrediu, que acelerou e que tentou fazer alguma coisa diferente. Então, e é o Lucas que saiu dizendo que não sabia por que o Rames não havia batido.
O Lucas, que disse que acha uma inconsequência pensar em troca de técnico agora, e a nossa enquete concorda com o Lucas, para 60% o Carpini... Não concorda com o Lucas, não. 60% acha que o Carpini deveria sair e 40% acha que ele deveria ficar. A gente está com o enviado especial do UOL, daqui a pouco tem um fim de papo especial sobre o sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana, porque o Rodrigo, e ele é o Rodrigo Matos, ele vai participar dessa live especial, mas ele vai entrar aqui para falar um pouquinho de São Paulo com a gente antes da gente falar da Libertadores. Você conversou hoje com o Casares? Boa tarde, Rodrigo, obrigado. Boa tarde, Marília. Você está me ouvindo? O microfone está funcionando? Tá bom, perfeito. Peguei o Casares aqui naquelas subidas de elevador antes dele subir aqui para perguntar. Aí eu falei, como é que fica essa eliminação? O Carpini, como é que tá a situação? Ele falou assim, imagina, tudo normal. Aquele jeito, né, que ele fala argumentando com os braços e tal. Aí eu comecei a perguntar, ele falou, o trabalho tá muito no início, eu entendo que a torcida chama de burro, é normal depois que perde e tal, mas não perde, é eliminado, né, no caso, né? Mas não acho, ele nem viu a atuação como ruim, eu não posso nem falar do jogo porque eu não vi, eu tava em voo, mas ele achou que a única coisa que aconteceu foi que a bola não entrou e disse, já ganhamos título esse ano. Então, foi a análise do Casares, eu não posso nem contrapor porque eu não vi. Antes fosse. Teve uma chance com o Luciano, que foi cara a cara goleiro, que ele bateu forte e saiu do lado. Foi a única verdadeira chance do São Paulo fazer gol. Mas, enfim, descartou que qualquer pressão vai levar à queda. A gente sabe que esses discursos podem virar mais ali na frente, né? Mas hoje... Sim. O discurso dele pareceu bem seguro, assim, pelo menos nesse primeiro momento, de que é muito cedo e que até agora ele entende como um trabalho que ainda está no início, 2 meses e meio. Né? A gente já vai falar de Libertadores. Do lado dele, Belmonte, toda a trupe aqui, o Rui Costa, enfim, estavam todos ali em volta. Eu já vou voltar para a gente conversar com o Renato e você sobre o sorteio da Libertadores e os cabeças de chave, um deles é o São Paulo, só para fechar o jogo, Renan, e essa situação do Carpini, porque tem outro... advogado para o Carpini nesse momento. A gente sabe que a direção de São Paulo ela é muito permeável e muito parceira da principal organizada, que hoje, depois do que o Lucas falou, também postou lá, dizendo que o Carpini tem que ficar. O problema não é o Carpini. No ano passado, a gente viu isso acontecer, quando o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa. Na época, a Independente também postou um manifesto, foi lá conversar com o Rogério Ceni, que teve lá um tempão para treinar, antes de jogar um jogo de Sul-Americana e estrear no Brasileiro com derrota e ser demitido. Você acha que é normal o tamanho, né, o volume do burro que ele ouviu ontem, e é possível uma correção de rota? Marília, sempre é possível, né, essa correção de rota. E se for para acontecer essa correção de rota, tem que ser agora. O momento é agora. Não adianta fazer igual foi feito com o Rogério, que no final até deu certo, porque chegou o Dorival e foi campeão da Copa do Brasil, mas o momento é agora. São praticamente aí 2 semanas, se eu não me engano, até o próximo jogo de São Paulo, que será 3, desculpa, até mais tempo ainda para trabalhar, que será a estreia da Libertadores, né? Ali na semana, dia 2, não é isso? Dia 2 de abril. 2, 3 ou 4. 2, 3 ou 4, enfim. Se for para acontecer, não estou falando que tem que acontecer, mas se for, é agora, e seria também aquele negócio de você não ter convicção naquilo que foi planejado, né? É você mostrar que você não tem convicção nenhuma no planejamento que foi traçado para o ano, certo? Se acontecer essa demissão, que pelo que o Rodrigo falou na entrevista com o presidente, não deverá acontecer. Só que o Carpini, ele tem que entender alguns processos. Assim, eu quero citar alguns exemplos aqui. Eu nunca joguei com o Eric. Eu nunca fui treinador do Eric. Só que eu sei que o Eric não pode jogar pela esquerda, que a linha lateral marca ele. E ele colocou, na saída do Ferreirinha, ele colocou o Eric jogando na ponta esquerda. A mesma coisa que no Flamengo pegar o Luiz Araújo e colocar ele para jogar na esquerda. Ele vai ficar completamente perdido, ele não vai saber o que fazer dentro do campo. Ele sempre pega a bola e traz para dentro. Jogando pela direita, ele traz para dentro. Aí ele consegue fazer assistência, como já fez para o Caleri, consegue finalizar. Enfim, jogando pela esquerda, ele não vai bem.
Mas aí ele tentou corrigir esse pequeno equívoco. Vou colocar o Michel Araújo lá na esquerda, que daí o Michel consegue jogar na esquerda, e vou trazer o Eric para a direita. Só que ele me tira o André, ele me tira o atacante, ele me tira o cara que vai finalizar as jogadas, o cara que vai fazer o gol. Por quê? O Luciano e o Lucas, eles não têm característica de toda hora estar ali dentro da área para fazer a finalização. Muitas vezes eles ficam por trás, esperando. O André não, o André é um centroavante que, por um acaso, só um detalhezinho, para primeiro jogo eu gostei, um cara que... Eu também gostei. Inclusive eu vi o comentário do Casão ontem no jogo e concordo, o cara que fez bem o pivô, conseguiu segurar ali, fazer tabelas, então o cara que, na ausência do Caleri, vai poder ajudar o São Paulo durante o ano. Era um jogador que, sinceramente, eu tinha nenhum conhecimento, não vou falar pouquíssimo, porque eu não tinha nenhum conhecimento, e para esse primeiro jogo eu gostei, eu acho que é um cara que vai poder ajudar durante o ano na ausência do Caleri. Se me permite, Marília, eu gostaria de falar uma coisinha a respeito do Rams. Claro. Eu odeio data FIFA. Só que eu estou muito curioso para essa. Para ver se ele vai conseguir jogar 45 minutos ou mais. Aí, se ele conseguir jogar 45 minutos ou mais, vai ser um tapa na cara do Carpini, um tapa na cara da fisiologia do São Paulo, um tapa na cara da fisioterapia, um tapa na cara do São Paulo inteiro. Porque todo mundo alega que ele não tem condição de jogar mais do que 20, 30 minutos. O que, na minha cabeça, não entra. Um atleta profissional que, olhando assim... vai desculpar, eu não consigo entender. Você vendo ele assim, parece que está em forma, não está gordo, não está... E é a característica dele de jogo. Então, se o Carpini, lá no Juventude, conseguiu armar um esquema para o Nenê, com 40 e poucos anos, jogar, não é possível que ele não consiga no São Paulo. Não pode o jogador mais técnico do time, o time precisando de envolver a equipe adversária, que baixou, em determinado momento do jogo, baixou bem as linhas, então você tem que ter envolvimento, movimentação, e tem que ter esse cara que vê o espaço diferente e consegue executar o passe, você tem que ter ele dentro do campo. Agora, você colocar ali, faltando 10 minutos, concordo com o Casão, ele errou tudo, a falta que estava ali, eu falei, agora ele mete no trinco, ele chutou para baixo do joelho do rapaz, entendeu? E, para finalizar, quando a gente fala do grande eliminado, a gente acaba que tira um pouco o mérito do vencedor, Novo Horizontino e Nova Iguaçu. Nova Iguaçu jogou muito melhor do que o Vasco nos 180 minutos, mereceu a classificação. E ontem, o Novo Horizontino fez um jogo muito bom, na minha opinião, respeitou demais tudo aquilo que o Eduardo Batista preparou para o jogo, respeitou muito a parte tática, jogou muito bem nesse sentido e, na minha opinião, mereceu a classificação porque foi o time que melhor aplicou o que foi treinado, o que foi trabalhado para aquele jogo. Então, eu não quero aqui ficar sempre o grande perdeu, o grande falhou, o grande fez isso e tirar o mérito do menor, no caso, Nova Iguaçu e Novo Horizontino. Verdade. Ontem eu tive o prazer de entrevistar o Eduardo Batista, logo depois do jogo, ele participou lá na Band com a gente do apito final, e eu fiquei muito bem impressionada com o que ele havia preparado para o jogo, que caiu por terra uma hora antes, quando saiu a escalação do São Paulo, que eu considerei equivocada, com os jogadores que voltaram naquele dia, então ele desmanchou a zaga que estava funcionando com Arboleda e Ferrarese, colocou o Diego Costa para aumentar a altura, o Diego Costa não jogava há algum tempo, ele viu que quando jogaria o Rafinha, ele ganharia o lado esquerdo do ataque e manteria preso o Luciano. O Eduardo Batista fez uma lição de casa mais bem feita que a do Carpini, que nas próximas semanas vai ter aí conversar muito com o Muricy, se ele quiser ficar... Posso confidenciar uma coisa? Só uma coisinha, só para complementar, no gol, o gol do Novo Horizontino, que foi do Romulo no meio da área, foi uma falha gigantesca de posicionamento de toda a defesa do São Paulo, todinha. Como que o atacante entra no meio da área, quase na área pequena, e não tem ninguém ao redor dele? Os dois zagueiros foram lá fazer uma cobertura. Os dois zagueiros do São Paulo na área, nenhum jogador do Novo Horizontino. Foram fazer um jogador do Novo Horizontino sozinho. Então, o Rafinha aberto aqui e o Rômulo no meio da área,
o cara conseguiu fazer o cruzamento, ele cabeceou muito bem, no pé de apoio, para baixo, sem precisar por força. Foi uma falha de posicionamento que é discutível também no trabalho do treinador. Você coloca na conta dele. Como que pode acontecer o negócio dele? Vai um zagueiro para cobertura, outro zagueiro fica no meio da área esperando para ver o que vai acontecer. Não tinha ninguém. Marília, posso confidenciar uma coisa aqui a respeito do Eduardo? Rapidinho. Eu trabalhei com ele no esporte, né? E lá, na ocasião, ele era preparador físico ainda. Porque ele tinha vindo trabalhar com o pai dele, o Nelsinho. O pai dele foi pro Japão e daí teve um terremoto lá, ele não quis ficar e voltou. E voltou como preparador físico do esporte. E eu machuquei o joelho lá, né? Eu tive essa lesão grave de LCA lá, então a recuperação, a transição foi toda com ele. Ele, como preparador físico, a gente conversava muito a respeito de futebol. E ele falava, pô, Renan, eu faria isso, eu faria aquilo e tal. Você já via ele com uma mentalidade técnica completamente diferente, sabe? Porque preparador físico, muitas vezes, ele nem entende tecnicamente, taticamente de futebol, é mais o específico dele ali. E o Eduardo não, o Eduardo muito parecido. E ele falava coisas que, pô, se eu fosse treinador, eu faria isso, se eu fosse treinador, eu faria aquilo. E aconteceu dele ser treinador do esporte interinamente, e foi muito bem, ganhou uma Copa do Nordeste e tem aí essa carreira. Mas só queria confidenciar que ele já tinha uma visão diferenciada assim, das questões táticas e técnicas há muitos anos atrás.